vento soprava frio nas planícies do Missouri, mas dentro do pequeno coração de um menino em Marceline existia um fogo que nenhuma geada poderia apagar. Walt Disney não via o mundo da mesma forma que seu pai, Elias Disney. Para Elias, a vida era uma sucessão de obrigações, feita de suor, disciplina férrea e a labuta incessante sob o sol da fazenda. Para o jovem Walt, porém, em cada árvore torta no horizonte escondia uma criatura mágica, e cada sombra projetada no celeiro era o esboço de uma nova aventura. Enquanto Elias empunhava ferramentas com mãos calejadas, Walt segurava um lápis como se fosse uma varinha de condão, encontrando nos desenhos o único refúgio seguro contra a rigidez de uma infância marcada pela austeridade. Marceline era o seu paraíso, o lugar onde a semente da imaginação foi plantada, mas o destino exigia coragem para enfrentar o abismo que separa a fantasia da realidade. A transição para a vida adulta trouxe o primeiro grande teste de sua resiliência. Na Kansas City, a energia criativa de Walt culminou na criação da Laugh-O-Gram Studio, um projeto para revolucionar a animação. Ele era jovem e possuía uma fé cega em sua arte. No entanto, o mundo dos negócios provou ser um moinho impiedoso. Aos 21 anos, o peso da realidade financeira desabou sobre seus ombros. O estúdio tornou-se o cenário melancólico de sua primeira grande derrota. A falência não foi apenas uma perda material, foi uma ferida profunda em seu idealismo. Walt viu seus equipamentos serem confiscados e seus sonhos arquivados sob o pó. Mas ele não era homem de se deixar enterrar. Com $40 no bolso e uma mala de papelão carregando poucas roupas e um rolo de filme, ele embarcou rumo ao oeste, deixando para trás o rastro do fracasso. Ao chegar na Califórnia, a parceria com seu irmão, Roy Disney, tornou-se o alicerce de sua sobrevivência. Roy era a âncora necessária para o navio de ideias de Walt, que navegava em mares perigosos. Juntos, fundaram as bases de um império, mas o sucesso inicial veio sob a forma de um personagem carismático, Oswald, o coelho sortudo. Oswald foi um fenômeno instantâneo, capturando corações e trazendo a estabilidade almejada. Walt sentia que havia conquistado seu espaço, mas a sombra de uma traição cruel espreitava em Nova York. Charles Mintz, o distribuidor que Walt considerava um parceiro leal, revelou-se um estrategista impiedoso. Em um confronto frio, Mintz revelou que havia manobrado legalmente para deter os direitos totais sobre Oswald. Pior, ele havia secretamente aliciado quase todos os animadores de Walt, deixando o criador isolado em sua própria empresa. Foi um golpe de mestre na crueldade corporativa, um momento de choque que paralisou o jovem artista. Walt viu-se despojado de sua maior criação e de sua equipe em um único instante de amargura. A sensação de impotência era sufocante, um vazio que parecia consumir todo o esforço de anos de trabalho. Antes de continuarmos esta jornada de superação e descobertas, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo agora. O caminho de volta para casa, cruzando os vastos campos americanos em um trem solitário, parecia o cortejo fúnebre de suas ambições. A derrota tinha um sabor metálico de poeira. Ele olhava pela janela, observando as luzes distantes passarem como vultos de uma vida que temia nunca mais alcançar. No entanto, foi nesse ponto mais baixo, no silêncio daquela noite, que uma centelha de criatividade surgiu das cinzas. Ele precisava de algo novo, algo que fosse seu e que ninguém pudesse tirar. Com as mãos, pegou um bloco de notas e começou a desenhar. Círculos simples se uniram, orelhas grandes tomaram forma e uma personalidade emergiu do papel. Naquele momento, entre o ritmo das rodas do trem nos trilhos, um pequeno rato começou a ganhar vida. Walt não sabia,
Mas aquele esboço era o nascimento de um ícone que transformaria o fracasso na pedra fundamental de um reino de sonhos verdadeiramente eterno. Aquele pequeno rato, desenhado em um momento de desespero, carregava o futuro do estúdio. Walt Disney sabia que não bastava apenas criar uma nova figura, ele precisava de uma revolução. O cinema mudava e o silêncio das telas era rompido pelo som. Walt viu nisso a oportunidade de ouro. Enquanto outros duvidavam da viabilidade de sincronizar áudio e animação, ele mergulhou na produção de Steamboat Willie. O som do apito e a música coordenada não eram apenas adornos, eram a alma do personagem que se tornou um fenômeno global. Mickey Mouse não era apenas um substituto para o que foi perdido, mas uma declaração de soberania criativa e inovação. Mickey não era apenas um desenho, mas o símbolo vivo de sua resiliência contra as adversidades da vida. Sob a supervisão financeira de seu irmão Roy Disney, Walt expandiu seus horizontes, mas sua sede de perfeição era insaciável. Walt não aceitava o mediano. Exigia que seus animadores estudassem o movimento real, a anatomia e a sutileza das expressões humanas. Ele queria que o público esquecesse que olhava para tinta e papel. Cada frame deveria ser uma obra de arte capaz de prender a atenção de crianças e adultos. Essa busca levou às Silly Symphonies, onde testou a cor e técnicas narrativas. No entanto, sua mente já focada em algo maior, que Hollywood considerava uma missão suicida. Walt anunciou a produção de Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa-metragem de animação. A imprensa zombou da ideia, apelidando o projeto de A Loucura de Disney. Acreditavam que ninguém suportaria olhar para desenhos animados por mais de uma hora, sem sofrer de exaustão visual ou tédio diante de uma tela colorida. Os obstáculos financeiros eram colossais. O orçamento explodiu à medida que Walt exigia revisões constantes e cenários detalhados. A tensão na empresa era insustentável. Roy Disney tentava manter as contas em ordem enquanto os bancos fechavam as portas por temerem o fracasso. Walt, impulsionado por uma visão que só ele enxergava, tomou a decisão mais arriscada, hipotecou sua casa. Colocou cada centavo e o próprio teto sobre sua cabeça como garantia de que a história da princesa emocionaria o mundo. O estresse era devastador, manifestando-se em crises de ansiedade e noites de insônia, onde ele percorria o estúdio solitário, revisando milhares de células de animação até o amanhecer, sacrificando sua saúde em nome de uma perfeição artística e narrativa. Sua dedicação era religiosa, movida por uma fé inabalável em sua arte. A produção de Branca de Neve tornou-se uma maratona de resistência. Walt não era apenas o patrão. Ele era o mestre de cerimônias que atuava cada cena para seus animadores, demonstrando o peso de cada gesto e a intenção por trás de cada olhar. Quando os recursos se esgotaram e o filme estava incompleto, ele mostrou uma versão preliminar para um descrente funcionário do banco, na esperança de um empréstimo. O silêncio durante a exibição foi torturante, mas a magia na tela falou mais alto. O crédito foi concedido. Em 1937, a estreia no Carthay Circle Theatre foi o marco divisor. Quando as luzes se acenderam e o público levantou-se em uma ovação com lágrimas nos olhos, a loucura de Walt transformou-se em gênio e mestre da arte. O triunfo foi retumbante e absoluto. O filme salvou o estúdio e permitiu a construção de uma sede em Burbank. A consagração veio com um Oscar honorário único e 7 pequenas estatuetas, provando que Walt havia mudado a gramática do cinema. No entanto, para ele, o prestígio não era o destino final. Ele começou a sentir uma nova inquietação. O cinema era uma janela para o sonho, mas Walt desejava algo mais tangível. Ele imaginou um espaço físico onde a barreira entre o espectador e a fantasia deixasse de existir.
Observando suas filhas brincarem em parques sujos, uma semente de revolução germinou. Ele não queria mais apenas projetar sonhos em uma tela. Ele queria construir um reino real onde as pessoas pudessem caminhar dentro deles pela primeira vez. Walt sentava-se frequentemente em um banco de praça no Griffith Park, observando suas filhas brincarem em carrosséis desgastados e parques envoltos em fumaça e desorganização. Ali, enquanto mastigava um pensamento inquietante, a semente da Disneylândia começou a brotar em sua mente fértil. Ele não desejava apenas um parque de diversões comum, com brinquedos barulhentos e chão sujo, mas um reino onde a pureza, a segurança e a imaginação fossem as leis fundamentais de cada centímetro quadrado. Para Walt, o cinema era uma janela para a fantasia, mas ele agora desejava construir a porta física pela qual as famílias pudessem atravessar para viver os sonhos em 3 dimensões, tocando e sentindo a magia que antes estava presa apenas às telas de projeção. No entanto, o mundo financeiro reagiu com o mesmo ceticismo mordaz que quase enterrou a produção de Branca de Neve anos antes. Banqueiros e especialistas em lazer riam da ideia de um lugar tão limpo e caro, prevendo que os custos operacionais levariam a empresa a um fracasso retumbante em menos de um ano. Nem mesmo Roy Disney, o porto seguro das finanças e o pilar de estabilidade do estúdio, estava inicialmente convencido de que o projeto era viável. Para erguer o castelo da Bela Adormecida e as ruas nostálgicas da Main Street, Walt tomou medidas drásticas e desesperadas. Ele vendeu sua segunda casa, liquidou apólices de seguro e, em uma jogada de mestre, aliou-se à nascente indústria da televisão. Ele usou o programa de TV para promover o parque e obter o financiamento necessário, provando que sua visão cruzava todas as plataformas e que o público estava sedento por aquela experiência inédita. O dia 17 de julho de 1955 ficou marcado na memória de Walt como o Domingo Negro. O que deveria ser a coroação triunfante de sua carreira transformou-se em um pesadelo logístico sob o sol escaldante da Califórnia. Uma onda de calor intensa fez o asfalto recém-colocado derreter, prendendo os sapatos de salto das mulheres que tentavam caminhar. Uma greve inesperada de encanadores forçou Walt a uma escolha impossível: manter os banheiros funcionando ou os bebedouros ativos. Priorizando a higiene, ele escolheu os banheiros, e a imprensa o acusou de tentar vender refrigerantes à força para lucrar com a sede dos visitantes. Convites falsificados dobraram a lotação prevista, causando filas quilométricas e o esgotamento total de alimentos. Walt assistiu a tudo com o coração apertado, mas sua resiliência lendária não permitiu que o desastre fosse o capítulo final. Com uma dedicação incansável, ele passou as semanas seguintes corrigindo pessoalmente cada erro, até transformar aquele caos no destino turístico mais desejado do planeta. Com a Disneylândia consolidada como um fenômeno global, os olhos de Walt voltaram-se para um horizonte ainda mais ambicioso. Ele não estava satisfeito em apenas entreter. Ele agora queria resolver os problemas complexos da vida moderna e do planejamento urbano. Assim nasceu o conceito do Epcot, o protótipo experimental da comunidade do amanhã. Walt visualizava uma cidade futurista e funcional onde a tecnologia serviria inteiramente ao bem-estar humano. Ele passava horas intermináveis debruçado sobre mapas complexos e maquetes, planejando o que chamava de seu projeto de vida final. No entanto, o tempo, o único adversário que ele nunca conseguiu dobrar à sua vontade, começou a cobrar seu preço. Décadas de trabalho exaustivo e o hábito persistente de fumar acabaram por debilitar gravemente sua saúde conforme os anos avançavam. No outono de 1966, Walt foi internado enquanto sua mente ainda fervilhava com ideias revolucionárias para o seu projeto na Flórida.
Mesmo confinado a uma cama de hospital, sua imaginação não conhecia amarras. Ele olhava fixamente para os quadrados no teto da sala e, para sua percepção visionária, eles eram uma grade coordenada onde ele projetava mentalmente a infraestrutura de seu novo mundo. Ele descrevia para seu irmão Roy, com voz fraca, mas olhos brilhantes, a localização exata de cada prédio e cada linha de monotrilho. Em 15 de dezembro de 1966, o mundo silenciou quando o mestre dos sonhos partiu silenciosamente. A morte de Walt Disney deixou um vazio imenso, mas sua ausência física não significou o fim de sua visão. Roy Disney adiou sua própria aposentadoria para garantir que o sonho de Walt na Flórida se tornasse uma realidade tangível, batizando o complexo como Walt Disney World, para que ninguém jamais esquecesse o nome do homem por trás da magia. O legado de Walt tornou-se imortal, transcendendo gerações e fronteiras. Ele provou ao mundo que um simples esboço de um rato, desenhado em um momento de desespero, poderia se transformar na base de um império de alegria. Sua trajetória de vida foi um testemunho eterno de que as barreiras da realidade são apenas sugestões para aqueles que possuem a coragem audaciosa de sonhar e a disciplina férrea de executar. Walt Disney partiu, mas o mundo que ele construiu com o coração continua a pulsar, provando que, se você pode sonhar, você pode de fato fazer.